Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre estações de tratamento de água. Quais são os nossos objetivos dessa aula? Entender o que é uma estação de tratamento de água, que é conhecido por ETA, e compreender o processo de tratamento desta água. Vamos observar esta imagem. O que você consegue observar? Na casa de vocês tem um filtro desse? Tem um filtro de água, né, na casa de vocês? Na casa da minha irmã tem um filtro desse, né, que é um filtro de barro, considerado aí um dos melhores filtros que existem e utilizado há muito tempo, né? Então é um filtro de barro. E aí na casa de vocês tem, na casa da avó, das tias, para que serve? Então, como o próprio nome diz e a frase ali, né, é um filtro. Então ele serve para filtrar a água, ou seja, essa filtração para tirar aí certas impurezas que essa água possa ter para chegar para ser uma água de um consumo próprio, né? Que a gente possa beber essa água. Contaminação da água. A contaminação da água pode ocorrer de diversas maneiras, destacando-se a poluição por esgotos, metais pesados, agrotóxicos e fertilizantes. Então aqui a gente tem uma cena muito triste, né? É um desenho, mas é uma cena extremamente triste. Por quê? Nós temos aqui um leito de água. A gente sabe, a gente já falou da situação que estamos passando. Hoje, né, a gente está passando por um rodízio de água. Então a gente sabe que é um recurso natural. Há algum tempo nós dizíamos que era um recurso natural renovável. Porém, com a grande demanda da utilização, com a questão da forma da utilização, hoje, infelizmente, eu como professora de ciências tenho que ponderar as minhas palavras e não posso dizer para vocês esta frase inteira, um recurso natural renovável. Renova, né, pessoal? Se renova, mas não estamos dando tempo para que ocorra essa renovação. O humano está usando de forma irregular, como nessa imagem. Então aqui a gente está vendo um leito de água, aqui muito lixo, um serzinho ali, né, um humano, jogando lixo, lata, casca, olha aqui, contaminando. Aqui tem um carro, olha só essa imagem, tem um carro velho ali, gente, dentro ali. Então o que está acontecendo? Uma poluição. Então, algumas poluições também, né? E aqui os animais, né, vivendo em torno disso e se alimentando, tomando essa água e se alimentando dessa podridão que está ali. Então, tem também a contaminação dos esgotos, porque infelizmente nem todos os lugares têm o ET, que é a estação de tratamento do esgoto. Tem a contaminação desta água por metais pesados, ou seja, né, pode estar ali algumas indústrias, algumas empresas podem ter perto, próximos, cursos de rios e podem estar depositando de uma forma muito errada metais pesados nessas águas, agrotóxicos e fertilizantes. Agrotóxicos e fertilizantes que é muito utilizado na agricultura. E aí o que acontece? A pessoa, né, ali, as pessoas que manuseiam esse tipo de material, agrotóxico e fertilizante, eles jogam isso sobre as plantas. Só que a gente precisa entender, a gente falou na aula anterior, que nós temos não só esta água superficial, nós temos os lençóis freáticos, então aquela água que está por baixo. Então o que acontece? Se eu jogo agrotóxico, jogo fertilizante ali em cima da minha planta, o que acontece? A planta ela vai absorvendo ali pelas folhas, pelo caule, pelas raízes e isso vai chegar no lençol freático além do solo, né? Porque a gente não tá ali só com a planta. E ele não jogou só em cima da planta, ele jogou por cima do solo. Então isso vai descendo, vai chegando no lençol freático. Então contamina a água de uma forma muito geral. Então existem várias formas de contaminação desta água. E para tentar então, né, para realizar aí o tratamento, nós temos as estações de tratamento de água.
ETA, ETA. Então vamos ver aqui como que a Sanepar leva essa água, né, faz esse tratamento e faz com que essa água tratada chegue até as nossas residências. Então aqui vamos acompanhando pelos números. Nós temos a captação da água no rio. Então aqui, né, eu tenho um lençol ali, tenho uma fonte de água, né? Então a captação do rio. Aí, depois de captado, vai ocorrer uma coagulação. Então, as partículas em suspensão na água serão separadas, ou seja, né, então vão ficar pequenas partículas ali por cima e vai ocorrer ali uma separação. O terceiro processo é chamado de floculação. Neste processo, essas partículas sólidas vão ganham a forma de flocos. Depois vai ocorrer uma decantação. Nessa decantação, esses flocos dessas partículas sólidas vão então para o fundo do tanque. Então, quando a gente quer decantar alguma coisa, a gente deixa um determinado tempo ali, parado mesmo, sem mexer, não pode mexer. E aí essas partículas, então, elas vão ficar ao fundo. E o que for mais leve, no caso a água, vai ficar na parte superior. O quinto passo vai ser uma filtração. Então, vai ocorrer ali, para realizar essa filtração, tem os filtros de carvão, que eles vão eliminando essas partículas restantes. Depois, a sexta etapa é uma desinfecção e uma fluoretação. Então, olha que bacana. A água recebe cloro e flúor neste processo. Para quê? Para evitar a contaminação quando ela for distribuída, né? E também para a melhora da nossa saúde. Vocês sabiam? No caso aqui do flúor, o flúor é utilizado e é colocado nesse processo para que a gente tenha acesso, né? As pessoas tenham mais acesso ao flúor. E o flúor é de extrema importância para os nossos dentes, não? Para quê? Para prevenção das cáries dentárias. E aí tem a sétima etapa, que seria o reservatório. Então essa água que já passou por todos esses 6 processos, vai para o reservatório e depois então ela vai ser distribuída pela cidade até chegar nas nossas casas, né? Nas casas aí de quem tem água encanada, né, pessoal? Infelizmente não são todas as pessoas que têm, mas a distribuição aí pela cidade. Então, nessa captação do rio aqui, o que está acontecendo? A água captada, ela é bombeada até a estação de tratamento. Então, lá no rio, vai ter essa captação através de bombas para levar, então, até a estação de tratamento. Na segunda etapa, que é a etapa da coagulação, as partículas em suspensão na água são separadas. Em suspensão, ou seja, estão suspensas. Então, essas partículas que estão ali sobre a água, né? Estão suspensas, ou seja, estão em cima desta água. A terceira fase é a fase da floculação. Então, vai ser adicionado sulfato de alumínio. E esse sulfato de alumínio, então, faz com que essa sujeira ela vá se agrupando. Quando a sujeira ela vai se agrupando, então, o que a gente vai conseguir observar, né? O que a gente vai conseguir fazer? Vamos lá? Vamos para a nossa primeira atividade e se você prestou atenção, você vai conseguir responder. A água poluída é aquela que apresenta alterações na cor, no sabor e no cheiro. Todavia, nem sempre ela provoca doenças. Já a água contaminada é aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população, graças à presença de agentes patogênicos. Cite algumas ações do nosso cotidiano que poderiam evitar a poluição e a contaminação da água. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos citar algumas ações do nosso cotidiano para evitar essa poluição e a contaminação da água. O que a gente pode fazer? Não descartar óleo de cozinha no ralo. Pelo amor de Deus, não pode descartar no ralo e também não pode descartar no solo, ok? Também contamina. Reserva lá, pessoal, põe numa garrafinha. E tem muitas pessoas que passam, às vezes, lá onde eu moro lá em Campo Largo, de vez em quando passa um carro pedindo para quem tiver óleo para fazer doação. Ou em alguns supermercados, ou até mesmo a mãe, a avó, a tia, sempre tem alguém que pega esse resto de óleo para fazer sabão, isso mesmo. Então não joga nem no ralo e nem no solo e guarda, reserva aí que pode ser utilizado. Redução do uso de pesticidas e herbicidas nas plantas. Vimos já em alguma aula nossa que podem ser utilizados aí coisas naturais, né, biológicas, para não usar herbicidas e pesticidas nas plantas. Ações biológicas, né, naturais. Jogar o lixo sempre em local adequado. Não podemos sair contaminando o rio, jogar nos rios o lixo. Deus me livre aquelas imagens de sofá, geladeiras e assim por diante. Pessoal, a natureza se cobra e volta tudo para as nossas casas. Não faça isso. Utilizar água de forma consciente e sustentável, evitando o desperdício. Esse é o principal recado, né? De forma consciente e sustentável, evitar o desperdício, até porque a gente não está podendo, vivendo essa época de rodízio de água, não dá para desperdiçar. Tem essas atitudes, né, aí na sua casa, não importa se o vizinho faz ou o vizinho não faz. Cuida aí da tua casa e dê você o exemplo para cuidar da nossa água. Continuando sobre os processos, nós fomos anteriormente ao exercício até o processo 3 da floculação. E a professora falou que, então, essas partículas elas são agrupadas. No processo 4, tem a decantação, ou seja, os flocos são mais densos que a água. Assim, eles se depositam no fundo do tanque. Então, o que acontece? Lá no 3, foi jogado uma substância para fazer com que essas partículas elas se encontrassem ali e ficassem compactadas. Se ela ficou compactada, ela fica mais pesada. Vamos colocar então para decantar. Ou seja, deixa paradinho lá. E aí essa decantação, a água fica por cima e o lixo fica então por baixo. Na quinta etapa tem a filtração, ou seja, a água passa por grandes filtros constituídos por camadas sucessivas de areia e pedra. Lembrando lá o filtro que a gente utilizou na primeira imagem da aula de hoje. E por fim, então, nós temos essa filtração, né, que vai ocorrer aqui. Então, esses filtros, eles são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. Então, a água, ó, aqui em cima, essa porção em azulzinho é a água. Aqui eu tenho as camadas, carvão, areia, pedregulho e cascalho. Aí o que vai acontecer? A água vai passando por essas partículas, né? Porque ele vai formando partícula. Carvão, a areia são partículas. E aí a água vai passando por dentro dessas partículas e vai limpando. O que tiver de sujeira vai ficando retido aqui nesse filtro. Por isso que a gente chama de filtro. Então a sujeira que restou da fase anterior, que era a fase da decantação, fica aprisionada nesses filtros e a gente fica ali com uma água filtrada. A sexta etapa é a desinfecção e fluoretação. Então a água recebe cloro e flúor. Nesse processo, então, para que é? Para evitar a contaminação. Então, na distribuição. Além de evitar a contaminação, no caso do cloro, tem também a questão do flúor, que é para melhorar a saúde dos nossos dentes e prevenir cáries. Desinfecção e fluoretação, então a cloração, eliminação de micro-organismos patogênicos,
micro-organismos, pequenos organismos, patogênicos que podem causar doenças. Então, vai ocorrer aí, né, com essa desinfecção e fluoretação, a tentativa aí, no caso, né, de eliminar, de que isso não chegue para nós. Alcalinização, então, é a adição de cal na água. Para quê? Né? Serve para evitar a corrosão dos canos. Olha só que bacana, ainda protegendo os canos das nossas casas. A cloretação, então, é a adição do flúor para prevenção das cáries. Então, este é o processo de desinfecção e fluoretação. Vocês sabiam disso? E a sétima etapa seria a etapa do reservatório. Então, desse reservatório, a água segue por grandes tubos subterrâneos até os tubos menores, que formam, então, a rede de distribuição. E aí, a oitava etapa, então, é a distribuição na cidade, até chegar aí lá nas nossas casas. Vamos, assim, à nossa segunda atividade. No processo de desinfecção da água, são realizadas a cloração, cujo objetivo é o de eliminar os micro-organismos patogênicos, e a alcalinização para evitar a corrosão nos canos. Qual seria, então, a função da fluoretação neste processo? Você aí de casa, entendeu? Lembrou que a professora falou? Então anota aí no seu caderno. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Ele pergunta, então, qual é a função da fluoretação neste processo, né? Já que a desinfecção da água são realizados a cloração, né? No objetivo de eliminar os micro-organismos patogênicos causadores de doenças. Alcalinização para evitar a corrosão dos nossos canos. Então, a fluoretação da água é um dos meios mais efetivos para manter constantemente a presença de flúor na cavidade bucal. Um importante fator para o declínio da prevenção, da prevalência, não é nem da prevenção, a prevenção é utilizar o flúor, da prevalência da cárie dentária. Claro que não adianta você falar para a professora, então agora eu vou aumentar a quantidade de água. É ótimo que você aumente a quantidade de água, mas não pode deixar de escovar os dentes, tá? E lá na pasta de dente também tem uma porção de flúor. Não pode deixar também, a higiene pessoal é muito importante. Por favor, tomem água, escovem os dentes. E aí vocês vão evitar a cárie com certeza. O que vimos nesta aula? Falamos aí, dentre tantos temas, sobre o tema principal, as etapas do tratamento de água, da estação de tratamento de água, que conhecemos como ETA. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!